Assuntos estudantis, é sobre questões de financiamento, moradia, infraestrutura, e os nossos estudantes aqui da bancada estudantil querem estar presentes, é justo, e por isso há um pedido de inversão de pauta aqui de alguns processos, para que aqueles que têm participação direta deles possam ser apreciados primeiro. Então, eu vou abrir para o expediente, em seguida a gente faz a inversão. Tem um pedido de retirada do processo de número 3, porque não, o documento não está aqui agora. Também o número 5 está naquela leva dos processos de Macaé, e a gente esquece. Esse não? Sim. Mas não é o mesmo, mas é parecido. Tá. Se ninguém se opuser, porque a lógica era complementar. Então, se ninguém tem oposição, a gente considera que é o mesmo pacote e se retirado. E o processo de número 15, como o interessado está presente, a gente poderia colocá-lo no início, na primeira posição. Então, vamos abrir o nosso expediente. A palavra está aberta, quem quiser se inscrever. Está aberta a palavra, gente. Quem quiser, por favor. Quem? Bom dia a todos. Os nossos dois pró-reitores, Agnaldo Fernandes e Eduardo Serra, nos convidaram em outra plenária a pensar a nossa distribuição de carga horária, né, em função de um documento que nós precisamos preencher. E eu me lembrei de uma prática de professores antigos, que eu não sei se foi de todo abandonada ou se antes era uma exigência e deixou de ser, mas que eu pensei em trazer a nossa lembrança, especialmente considerando a nossa adesão ao Reúne e o perfil novo de alunos que nós temos hoje, de um horário especial de atendimento ao aluno que o docente disponibiliza dentro da sua carga horária. Algumas universidades fora do país fazem isso, né? As universidades italianas, por exemplo, quando a gente vai à página docente de qualquer professor, eles têm, para além da carga didática deles expressa, eles têm também uma entrada dizendo em qual horário da semana eles estão disponíveis para receber os alunos para atendimento de suas dúvidas, relativa a conteúdo mesmo, de sala de aula. Como nós temos já a figura do orientador acadêmico para outras questões, eu só gostaria de perguntar a opinião dos conselheiros se essa carga horária poderia voltar a ser incorporada como uma das nossas atribuições como docente, porque embora os monitores dos departamentos sejam uma forma de atender aos alunos que tenham dificuldades, acho que também nós poderíamos fazer isso não de forma facultativa, mas tomar isso como um papel nosso também. Gostaria de... Okay. Por isso tomei a palavra. Obrigada. Obrigado, professora Mônica. Bom dia a todos. Aí eu queria fazer duas colocações. Uma é do meu instituto. Eu queria saber se a PR1 tem algum conhecimento, se o SIGA está mandando... Porque, olha só, eu tive uma informação ontem à noite de que o SIGA disponibilizou uma lista de alunos que devem ser imediatamente jubilados do Instituto de Química. E uma segunda lista de alunos que podem ser jubilados, né, que estão ocupando um daqueles critérios da resolução.
E aí isso levou uma confusão danada, uma discussão enorme, até porque eu tenho uma aluna da minha orientação acadêmica que está nessa situação. Aí sexta ela esteve na minha sala, a gente sentou, fez um planejamento, ela não está atrasada não, ela ainda tem mais um ano de curso, né? Mas como ela não consegue terminar as físicas, ela precisaria de mais 2 anos. Agora, isso me preocupou. Está tendo alguma medida do DRE para saber se vocês podem apurar isso, então? Podemos apurar. Porque, não, olha não só, o consta e-mail essa aqui que a minha informação, coordenadora não. falou. A gente tem 3 cursos presenciais, né? Ia receber uma listagem de prontos para jubilamento e outros de risco de jubilamento. Aí eles, assim, eles resolveram, o quantitativo era tão alto que nós optamos por aguardar e ver se havia algum engano. Aí, em seguida, esse ano, devido a um questionamento vindo da reitoria e dirigido à direção do IQ, precisamos dar uma solução para esses casos. Quer dizer, a gente não viu ainda como é que a gente vai fazer, a gente está estudando, mas o que eu estranhei é a gente não ter conhecimento disso. Você pode verificar, então? Claro, com certeza. A segunda coisa que eu quero falar é sobre a reorganização das atividades acadêmicas. Eu não sei se todos estão sabendo, mas eu, como SEG, você está como PR4, né, Fernando? Naquele GT de trabalho, PR4, né? Bom, então eu acho que eu sou a representante aqui do SEG sozinha, né? Acho que a Silvia é comigo, né? Silvia é comigo, é isso mesmo. Mas agora vai ser aqui, todas as reuniões vão ser aqui agora na reitoria, nessa sala. Bom, resumindo, o SEG vai precisar levar uma posição. Sobre que assunto? A universidade teve uma demanda, um acórdão aí que o Agnaldo da PR4 recebeu, né? Então, eles estão dando um jeito da gente quantificar, monitorar, avaliar e publicizar as nossas atividades acadêmicas. Fizemos 2 grupos de trabalho, né? Um vai se debruçar sobre a legislação e um outro grupo vai se debruçar sobre como é feito nas outras universidades brasileiras e internacionais. E aí eu estou só chamando a atenção, porque a gente vai precisar levar uma posição do SEG. Tá? O CEPEG tem representação, a PR4 tem representação, a extensão tem representação. Então, eu estou pensando em disponibilizar via Úrsula, lá o e-mail todos os documentos que eles mandaram. Aí, se alguém tiver interesse, que é o acórdão. E o que eles estão mais ou menos planejando, assim, pelo que eu entendi. Né? Primeiro, que eles estão tendo uma avaliação de ver qual sistema pode responder a isso. Se é o próprio SIGA ou se vai ter que criar outro. Mas, assim, acho que isso é uma parte que não interessa muito a nós aqui. Eles estão trabalhando muito em cima disso. Mas a coisa que está nos interessando, que eu acho, é que eles estão se baseando um pouco na GED, como é que é, de 2 de 2009, né? Por aí. Acho que é 2 de 2009, que é a GED, que foi uma época que a gente teve a gratificação de estímulo à docência, né, aqui na universidade. E eles estão se baseando também na nova progressão de plano e carreira, porque ali constam todas as atividades. Assim, a gente ainda não sabe como é que vai ser feito, se vai ser tipo um relatório antes e um depois, para você verificar se você fez as suas atividades. Mas o que eu estou dizendo é que vai ter que quantificar as atividades acadêmicas, todas elas, tá? Então, o SEG precisa levar uma proposta. Eu vou disponibilizar os documentos para que todo mundo possa ler, se interessar, palpitar, mas depois a gente vai precisar pautar uma reunião para conversar sobre isso, qual é a proposta do SEG. Até porque, assim, eu acho que a quantificação, a qualificação da atividade acadêmica interessa muito ao SEG, porque a nossa parcela é muito grande na contribuição de atividades acadêmicas, entendeu? E como os nossos cursos são muito diversos, eu acho que a gente tem que estar bastante atento às especificidades de cada curso. Tá? Então, estou chamando a atenção hoje, mas depois eu vou pedir para o Serra pautar uma reunião para a gente conversar sobre isso. Só para quem não tem a informação, essa é uma demanda que vem do TCU, que está exigindo transparência em controle de ponto e tal. E na reunião com o TCU nós falamos, olha só, a lei diz que docente não assina ponto. Não é obrigado a assinar ponto, mas eles estão exigindo a transparência das atividades que são desempenhadas.
E entre nós, conversando, a gente entendeu que isso nos favorece, porque nós fazemos muito mais do que caberia na nossa carga horária. Então, essa mais ou menos a ideia, a gente retomar um tipo de planilha que já houve, em que a gente declarava em carga horária no departamento tudo que fazia e tal, que isso certamente nos beneficiará em termos de pedido de vagas, etc. Então, esse é o trabalho. Formou-se uma comissão das PRs, né, representação do SEG e tal, que está se reunindo e está elaborando, né, uma proposta, e é justo que a gente debata aqui também. Vamos pautar uma próxima reunião, ok? Estão inscritos conselheiros Vitor e depois Yamara. Tudo bem? Bom dia, gente. Então, né, primeiro a gente queria falar sobre essa questão da audiência pública que a UFRJ está realizando hoje. É uma iniciativa importante que o DCE cobrou por muito tempo que a reitoria realizasse, e hoje ela está sendo feita com algumas limitações, mas pelo menos está acontecendo, né? A comunicação foi um pouco devagar, assim, não sei se a gente vai conseguir encher a audiência, mas é positivo que ela esteja sendo feita. Entretanto, é preocupante que a gente esteja fazendo uma sessão do SEG no horário da audiência. Primeiro porque a gente entende que os conselheiros que aqui estão deveriam estar nessa audiência, participando da discussão, assim, não só os estudantes, não só os conselheiros estudantes, né? E além disso, acabou se colocando uma corda aqui no nosso pescoço, porque a gente pediu a inversão de pauta em relação aos processos que a gente pediu vista, mas tem uma série de processos aqui de processo seletivo da DAI, e que se a gente se ausentar aqui, a gente vai estar sendo irresponsável com os estudantes. Então, acho que foi uma decisão incorreta. Assim, a gente entende que a gente está com a pauta apertada, teve 2 quartas-feiras que não houve SEG, mas acabou se colocando numa situação complicada, em que os conselheiros, no geral, não vão poder estar na audiência, e que os estudantes aqui ficam com a corda no pescoço, se saem para participar da audiência, ou se podem participar e defender o processo aqui dos estudantes. Então, se criou essa situação complicada, a gente queria fazer essa manifestação aqui, nesse sentido. Ok. Conselheira Yamara. Então, eu vou falar meio que 2 coisas sobre o mesmo assunto. Uma é porque na última sessão eu falei sobre o bilhete único, né? A gente chega até a escrever o textinho, mas acabou que a sessão acabou e a gente não aprovou. E hoje eu já mandei, o texto já está com serra, para a gente poder aprovar sobre a questão do bilhete único dos estudantes, né? Para tentar ver a flexibilização das aulas, tentar ver como esses estudantes vão repor esses conteúdos, né? Já que seus bilhetes únicos não estão funcionando até hoje e eles não conseguem ir para a universidade. A segunda coisa é que a PR7 está atrás, né, da Secretaria de Transporte, e aí houve um novo problema e os estudantes continuam com seus bilhetes únicos cortados. E aí está sendo recolhidos os dados desses alunos, nome e CPF, e aí a PR7 vai enviar essa lista para a PR1. A gente tem um prazo de até sexta-feira para recolher esses nomes, e essa lista deve ser enviada sexta-feira à PR1. E aí a gente queria fazer um pedido que essa lista fosse tratada com caráter de urgência, para que os estudantes não fiquem mais tempo sem esse bilhete único, né? Falaram que para a lista ser enviada, chegar até PR1 e tudo ser resolvido, demoraria 2 dias. A gente gostaria que não demorasse esses 2 dias, porque esse assunto está mais que passado, está bem complicado. Tem estudante que não conseguiu pisar na sala de aula até hoje, porque não teve seu bilhete único de volta. É mais ou menos isso. Eu estou com o texto aqui, a gente pode depois fazer a aprovação do texto final, né? Quanto à questão da audiência, a gente também gostaria de participar da audiência. Então, nós combinamos entre nós que a próxima convocação seja feita em comum acordo, né? Porque quarta-feira de manhã tem o SEG. Então, houve um desencontro, mas a gente está combinando que das próximas vezes vai ser feito de comum acordo, até porque eu também gostaria de participar dessa, apesar de ser infraestrutura e tal, mas tem a ver com a gente. Bilhete único. A DAI está sobre a questão da PR7? Está. Passou? Já era da Supereste, né? A DAI era da PR1 lá atrás, depois, quando foi criada a Supereste, a DAI passou para a Supereste, mas é um trabalho conjunto, agora está na PR7. Tá bom? A gente poderia até, antes de passar para a ordem do dia, ler aqui o texto do bilhete único para a gente aprová-lo. Pode ser? Que foi uma proposta que foi mandada agora pela conselheira Yamara, usando a modernidade da comunicação
Então, vamos lá. Eu vou ler o texto para ver se a gente aprova e já encaminha direto, né? Diz assim: a partir do período de 2018.1, a renovação do bilhete único universitário dos estudantes cotistas passou a ser responsabilidade da UFRJ, de acordo com a nova norma da Secretaria de Transporte. No entanto, esse processo gerou vários problemas, mesmo com os esforços da PR7 em resolver a questão. Muitos alunos ainda estão com seu benefício cancelado, impedindo a chegada à universidade. Sendo assim, é indicado a flexibilização das faltas dos estudantes cotistas usuários do bilhete único universitário, além do acompanhamento acadêmico da COAA a todos os estudantes em questão, para que os conteúdos e avaliações perdidos sejam adequados à realidade dos estudantes, com menor prejuízo aos alunos. Quer dizer, a ideia é que os alunos que perderam aulas ou avaliações por conta da não recebimento do bilhete único possam ter a flexibilização dessas faltas, ou a sua adequação, né, de outras atividades equivalentes e tal. Não sei se o texto está claro. A gente tinha discutido isso na última sessão, mas não tinha chegado a uma versão final. Tem alguma colocação sobre isso? Podemos considerar, sim. Não, o que não fica claro é como é que quem é que vai flexibilizar? O professor? Porque aí o professor tem que ter acesso, vai gerar processos, isso aí que deveria ficar mais transparente. O procedimento, né? O procedimento, porque aí você vai gerar uma burocracia desnecessária. Talvez fosse direto junto com a coordenação do curso, uma coisa assim, que fosse direto aos coordenadores, para cada professor não ficar tendo que... Eu acho que o aluno interessado deve comunicar isso, ter um tipo de um comunicado rápido, né? No caso a PR7 poderia emitir, que realmente naquele período o aluno não dispunha do bilhete único. Então, esse comunicado, então, apresentado ao professor, levaria, então, a flexibilização, né, das faltas ou substituição das avaliações, etc. Talvez fosse o mais ágil a se fazer. Imagino que devem ter muitos alunos nessa situação, porque eu me lembro do trancamento do bilhete único, foi uma loucura, que nós ficamos quase enlouquecidos. Então, passar esse trabalho para a COAA vai ser complicadíssimo. Eu acho que esse uma texto declaração simples, né? Não. O procedimento. O procedimento é que não pode passar para a COAA, porque vai ser uma loucura isso aí. Mas ele tem que ter uma declaração de que naquele período a declaração, não tinha. Serra, eu concordo. Sim. Faz a declaração da PR7, mas não entrega para a COAA. Acho que tem que entregar para o coordenador de curso. Pode ser. Porque a COAA vai assumir um monte de coisa, né? Que for mais ágil. O coordenador, como ele, teoricamente está sempre disponível, ele pode encaminhar isso ao professor, talvez. Mas aí a gente teria que escrever isso, tá? Fazer uma recomendação de procedimento. A gente pode aprovar esse texto aqui agora e depois fazer o procedimento para que não pairem dúvidas, né? Então, o aluno interessado vai lá, pega a declaração, coordenador do curso. Sim, conselheiro Fernando. Só para ver se eu entendi correto, que foi colocado em relação à COAA, para que tenha um acompanhamento desses alunos em relação às provas, às aulas que foram perdidas. É isso que está no texto, não é isso? É essa a proposta. Não tem a ver com passar pela COAA, o procedimento burocrático de abonar as faltas, não. É ter um acompanhamento, tendo em vista essa... Não, mas não é essa a ideia, não. É que o que está dito aqui é que a COAA seja informada desse problema para ela poder acompanhar esses alunos. Isso. Não é isso. Agora, o abono da falta é uma comunicação direta do coordenador de curso. São duas coisas diferentes. Tá? É um número limitado. Eu acho que o coordenador de curso tem autonomia para conversar isso com os professores. Acho que é mais ágil. É.
Se for necessário, né, que a comunicação direta resolve o problema da prova que ele perdeu. E a COA pode ser informada se necessário. Se for um número muito grande de faltas e tal, a gente pode... Então, a gente ficaria devendo a produção de um pequeno texto de procedimento. O aluno deverá e tal. O aluno que perdeu alguma prova, alguma atividade, alguma aula, deverá solicitar uma declaração de que ele não dispunha do bilhete único, que esse será encaminhado ao coordenador e tal. A gente pode, até o final da sessão, produzir isso? Por favor. Pode? Pode? É que a aluna do ponto 13 acabou de chegar e eu queria pedir uma inversão de pauta, porque ela veio na última sessão, só que chegou um pouco mais tarde e o processo dela não deu tempo. Aí ela veio para hoje também, queria ver se o processo dela podia subir. Se ninguém se opuser, a gente pode fazer, mas podemos considerar esse texto aprovado e a gente, até o final da sessão, produz um pequeno texto de procedimento. Pode ser? Então tá. Ninguém se opondo, então vamos aos processos. Nós começaríamos, então, como foi combinado a inversão de pauta, pelo processo número 15, depois o processo de número 13. E foram retirados de pauta os processos de números 3, 5, 3 e 5, né, que foram retirados. Então, vamos começar pelo processo de número 15.